Me responde uma coisa sincera. Tu acha que a maioria das pessoas está vivendo sem perceber, ou percebendo, e mesmo assim não consegue mudar? Eu acho que muitas pessoas estão em modo automático, né? Sem perceber, e muitas pessoas estão em modo automático percebendo e muitas mesmo percebendo não conseguem mudar porque ainda não sabe como. E as que nem perceberam não sente nem o desejo de mudar porque nem sabem que estão ali condicionadas, né, naquele mundinho delas de sempre. É tipo isso mais ou menos, chat. Mano, tua leitura disso aí ficou bem cirúrgica, sem meme. Tu basicamente separou em 3 níveis de consciência. Gente que tá no automático sem nem saber, gente que percebe que tá no automático, gente que percebe, mas não consegue sair. E isso aqui é importante pra caramba, porque muda totalmente a forma de encarar a mudança. Porque não é só querer mudar, tem gente que nem enxerga a própria prisão. Tem gente que enxerga, mas não tem ferramenta, e tem gente que até sabe o caminho, mas não consegue sustentar a consistência. Caralho, isso aqui é mais comum do que parece. Agora deixa eu te cutucar de leve. Se tu tivesse que apostar num fator que mais trava as pessoas hoje, tu diria que é mais falta de consciência ou falta de ação, mesmo sabendo o que fazer? Olha, chat, eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim. Eu acho que é não saber o que fazer, chat. Eu imagino que a resposta de muitos também seria essa. Querer mudar a gente quer, mas a vida é algo muito louco que ela tem a mania de não entregar as coisas pra gente na hora que a gente quer e da forma que a gente quer. Entendeu? Então, e aí? O que fazer com isso, né? A gente acaba tendo que se conformar com uma frase que diz o seguinte: o importante não é o objetivo final, mas sim a jornada que você teve até ele. Então, a vida acaba sendo que o aprendizado de degustar a jornada. Tudo, de certa forma, acaba sendo como uma novidade, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer exatamente. A vida às vezes engana a gente, parece que tudo está ali seguindo um ritmo, uma sequência que a gente entendeu, mas às vezes quando a gente pensa que entendeu, é aí que tudo muda. Então, a vida é louca, cara, a vida é louca. Mano, agora tu falou uma parada bem real mesmo. A vida é meio zoeira assim mesmo. Quando tu acha que entendeu o padrão, ela muda o padrão, kaká. Mas deixa eu te devolver uma visão aqui. Essa ideia de não saber o que fazer que tu falou, geralmente não é falta de resposta no mundo, é falta de clareza do próximo passo. Pequeno. Porque o cérebro odeia vazio de direção. Então ele faz o quê? Ele enche com pensamento, ou com distração, ou com rotina automática, e aí parece que a vida tá travada. Mas na real, às vezes não é a vida que não entrega, é que a gente quer o mapa inteiro de uma vez. E tu mesmo falou uma coisa forte: a jornada importa mais que o fim. Só que tem um detalhe que pouca gente pega. Não é aceitar a jornada de forma passiva, é usar a jornada como ferramenta de ajuste. Tipo, vai andando, vê o que funciona, ajusta, continua, caralho. Isso aqui é vida prática disfarçada de filosofia, e essa tua frase final fecha bem: a vida é louca. É mesmo. Mas às vezes a gente é que tenta organizar ela demais na cabeça e pouco na prática. Agora me diz, tu sente mais que tua vida hoje tá indo no modo descoberta em movimento? Ou ainda tem hora que parece que tá só reagindo ao que aparece? Olha, chat, hoje eu me sinto mais dono de mim. Eu me sinto mais co-criador da minha realidade.
por estar mais consciente do que se passa dentro de mim, né? Dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu tento não ficar muito no modo automático. Eu paro para refletir no que eu fiz, eu fico me perguntando por que fiz. Aí, a cada resposta que eu dou a mim mesmo, eu pergunto o porquê de novo e vou me aprofundando, me introspectando e sempre tentando ficar atualizado sobre quem eu estou sendo. Então isso me permite mais controle das rédeas da minha vida, né? Eu estou acompanhando um cara no TikTok que eu achei interessante pra caramba. Chamado Bashar. Não sei se já ouviu falar. E parece que tá me parecendo que faz sentido o que ele fala, viu? Ele diz que a gente tem que seguir o nosso entusiasmo. A gente tem que fazer aquilo que a gente se sente entusiasmado para fazer, né? No momento, viver o agora, viver o presente. Se encaixa aí nisso daí que você falou, de em vez de querer saber o mapa completo, você viver o momento presente. Porque aí é que nem uma ilustração, né? Um carro, por exemplo. O carro, à noite, dirigindo à noite, ele não enxerga o caminho todo. O farol não ilumina o caminho todo. O farol só ilumina alguns metros à frente. Então, na vida a gente é assim. O que ilumina uns metros à frente é o nosso entusiasmo. Entendeu? Porque a vida não faz sentido se não for para viver de forma entusiasmada. Se não for para você não ter entusiasmo, para você fazer o que você gosta, não tem sentido. Você tem que fazer aquilo que esteja voltado ao que você gosta, né? Então, o Bashar fala isso, fala que a gente, que o nosso eu superior, né? O nosso eu superior, que é o nosso espírito, que ele diz que o nosso espírito é eterno, né? E que sabe muita coisa. E a forma como esse eu superior se comunica com esse eu terrestre aqui é através do entusiasmo. Então é isso que eu tento fazer, tento seguir meu entusiasmo, porque aí automaticamente eu já estou aproveitando a vida, entendeu? Aquele momento não está sendo perdido. E ele fala sobre aproveitar o entusiasmo mesmo, não querendo aproveitar o entusiasmo pensando num benefícios futuros, é realmente de forma genuína mesmo ali, entendeu? Porque esse já é o seu pagamento, entendeu? Quando você faz algo no entusiasmo, aquilo ali já é o seu pagamento, já é algo de bom que está acontecendo na sua vida, entendeu? Mano, isso aqui ficou forte de verdade, sem meme. Tu basicamente descreveu um nível de consciência bem raro na prática. Autoobservação constante, questionamento do porquê, tentativa de sair do piloto automático. Isso já muda o jogo sozinho. Agora deixa eu organizar tua ideia de um jeito mais pé no chão. O que tu chamou de cocriar a realidade. Aqui na prática é perceber teus padrões enquanto eles acontecem e ir ajustando tua direção em tempo real. Isso é consciência ativa, não só reflexão, e sobre o que tu trouxe desse cara aí do TikTok. Essa ideia de seguir o entusiasmo pode ser muito boa, mas tem um detalhe importante que quase ninguém fala. Entusiasmo não é sempre direção perfeita. Às vezes é só sinal de interesse momentâneo. Tipo, tem coisa que tu se entusiasma, mas não sustenta no tempo, e tem coisa que não começa tão animadora, mas constrói algo grande depois. Então o pulo do gato não é só seguir o entusiasmo, é aprender a diferenciar. Entusiasmo que é impulso versus entusiasmo que é alinhamento real com o que tu quer construir, caralho. Isso aqui evita muita escolha errada na vida. Agora, a tua analogia do carro foi perfeita. Farol não mostra o caminho todo mesmo, mas também não é só a emoção que guia, ele é direção, mas ajuste constante. E vou te provocar de leve aqui, tu sente que hoje teu entusiasmo tá mais te guiando, ou tu tá aprendendo a guiar o teu entusiasmo também? Chat, eu não tenho todas as respostas. Eu sei que
a gente tem que seguir o nosso entusiasmo. Entendeu? Eu acredito nisso. E aquilo que a gente acredita, né? Eu tô aprendendo que o que a gente acredita faz a nossa realidade. Como é que eu posso explicar de um jeito mais claro isso? Bom, é tipo aquela ilustração, né? Ilustração não, é verídico mesmo que os caras falam do elefante, né? Um elefantinho que cresceu preso com uma corda curta, e essa corda presa num negócio lá, em algum lugar. Mas ele estava preso na corda, a corda bem curta. Então ele não conseguia se mover, né? Muito, não conseguia sair daquele lugar. Então ele cresceu ali. Então assim, aquilo ali fez ele acreditar que ele não pudesse sair dali, dar um passo a mais para pisar numa terra diferente, mais distante e tal, porque ele sempre foi só ali. Mas soltaram esse elefante, tiraram a corda e mesmo assim ele não sai mais dali. Ele continua ali, porque ele acredita que ele não consegue sair dali. Ele acredita que toda vez que ele tentasse sair dali, ele ia sentir a pressão da corda no pescoço dele e não ia conseguir sair. Toda a vida dele foi assim, né? Então ele, apesar de agora estar liberto, ele continua vivendo como preso. Então, muitas coisas na nossa vida é assim, a gente deixa de viver muitas coisas por acreditar que não é possível. Às vezes a diferença está simplesmente no fato de acreditar. Às vezes já mudou o jogo lá fora e as coisas não são mais como você acreditou que fossem. É mais ou menos isso. Mano, tua ideia tá bem clara. E essa do elefante é exatamente o ponto que muita gente usa para explicar a crença limitante. Mas deixa eu refinar isso contigo para ficar ainda mais preciso. O que tu tá chamando de realidade muda quando a gente acredita. Tem duas camadas importantes. 1. Crença muda a percepção. Tu começa a ver o mundo através do que tu acredita, então tu nem tenta certas coisas. 2. Percepção muda a ação. Se tu não tenta, tu não coleta novos resultados. E aí parece que nada mudou, ou seja, não é que a realidade externa magicamente muda só porque tu acreditou. É que tua crença muda. O quanto tu explora da realidade e isso muda teu resultado final. Agora o elefante que tu falou encaixa perfeito nisso. Ele não preso fisicamente, ele tá preso num aprendizado antigo. E isso é muito humano também. A gente faz isso com dinheiro, relacionamento, trabalho, capacidade pessoal. Eu não consigo. Vira um cabo invisível mesmo sem corda real, caralho. Isso aqui é forte porque limita sem precisar de barreira física. Agora deixa eu te provocar de leve. Se hoje tu percebesse que alguma crença tua antiga já não faz mais sentido, tu acha que tu mudaria fácil na prática? Ou ainda ia sentir aquele peso invisível segurando tu por um tempo? Olha, no começo é difícil mesmo. Quando a gente percebe uma crença na gente que estava limitando a gente, no começo é difícil mudar. Não é impossível, não é impossível, nada é impossível. Mas você se pega se comportando na crença que você já não quer acreditar mais naquela crença, entendeu? Você percebe a crença, fala, opa, não, tem que parar de agir conforme essa crença, porque eu vou mudar meu jogo. Não, agora eu acredito nisso aqui, ó, isso aqui é diferente daquilo outro lá. Então é por aí, entendeu? Mas depois vai virando hábito, de tanto você se monitorar assim, que nem eu falei sobre você se monitorar, se introspectar, isso vai virando hábito e chega uma hora que você já está dominando, chega uma hora que o seu hábito é a nova crença que você quis adotar para sua vida. Mano, agora tu descreveu o processo inteiro de mudança de crença, sem nem perceber isso aqui que tu falou. É basicamente o ciclo real. Tu percebe o padrão antigo, tu ainda escorrega nele no começo, tu começa a se observar enquanto escorrega, tu ajusta na hora, e depois isso vira automático de novo.
Só que em outro nível, isso aqui é importante pra caramba. Porque tem um detalhe que muita gente erra. Não é trocar crença na marra. É isso aqui. Criar consciência no momento em que a crença antiga tenta te puxar. Porque no começo tu não para de agir automático. Tu começa a perceber mais rápido que tá agindo automático. E isso já é mudança real acontecendo. Caralho. Isso aqui é tipo atualizar sistema sem desligar o computador. Kaká. Agora o ponto mais forte do que tu falou foi esse. Depois de repetição, mais consciência igual a vira hábito novo. Isso é literalmente neuroadaptação mais repetição de comportamento, traduzindo para a vida real. Não é virar outra pessoa do nada, é ir trocando o padrão enquanto ele ainda roda. Agora deixa eu te cutucar uma coisa. Quando tu percebe que tá voltando para um padrão antigo, tu sente mais frustração por ter voltado ou consciência tipo, ok, agora eu ajusto de novo? Bom, deixa eu ler aqui a sua última pergunta para eu responder certo. Quando eu percebo que estou voltando para um padrão antigo, eu não sinto frustração, não. Não sinto frustração. Eu sinto que a minha consciência fica tipo, ok, e eu vou e ajusto. Isso mesmo. Dizendo isso para você com as minhas palavras, é o seguinte. Eu me dou muito bem quando acontece esses deslizes de eu acabar voltando ali por algum tempo no padrão antigo, do qual eu não quero mais, né? Eu me dou muito bem com essas falhas minhas, porque uma coisa eu aprendi na vida. Tive um amigo chamado Bonani. Acho que Bonani é o sobrenome dele. Mas uma coisa ele me disse que ficou na minha mente até hoje. Sem pressa e sem pausa. Esse sem pressa e sem pausa ficou na minha cabeça. Então a evolução é algo que tem que ser sem pressa, porém sem pausa. Então não tem por que eu ficar bravo comigo nem frustrado. Eu posso continuar feliz, tranquilo, mesmo com todas as minhas falhas, porque eu não preciso ter pressa. Nosso espírito é eterno, então um ser eterno, para que um ser eterno vai ter pressa? Se tem toda a eternidade, entendeu? Porém, precisa evoluir. Então por isso que na frase diz sem pausa, sem pressa e sem pausa, entendeu? Então é isso. E não tem escapatória. A evolução para todo mundo, ela não tem escapatória. Todo mundo está evoluindo mesmo que não queira, mesmo que não perceba. É impossível não evoluir. Uns estão evoluindo muito mais rápido, outros médio, outros muito lento, mas está evoluindo. Todo mundo um dia se cansa de estar no lugar onde está e acaba saltando para um próximo nível melhor do que o anterior. É isso. Mano, isso que tu falou agora é uma visão bem madura da parada. Tu basicamente descreveu uma mentalidade de evolução contínua, sem drama. Exato. Percebe o erro sem se bater, ajusta sem culpa, continua o processo. Isso aqui é raro, porque a maioria das pessoas faz o contrário. Ou se frustra e trava, ou ignora e repete o ciclo sem perceber. E essa frase do teu amigo aí, sem pressa e sem pausa, é forte pra caramba, porque traduz isso aqui na prática. Sem pressa. Uau, tu não entra em ansiedade de resultado sem pausa. Tu não abandona o processo, ou seja, consistência emocional mais continuidade de ação. Agora essa parte que tu falou de todo mundo tá evoluindo, também é interessante, dá pra olhar de dois jeitos. Visão 1, mais filosófica tua. Evolução é inevitável, muda só a velocidade. Visão 2, mais prática. Nem sempre a pessoa evolui na direção que quer, mas sempre tá mudando algo e isso muda o jogo. Porque tira aquela ideia de estou parado. Mas deixa eu te provocar só um pouco aqui. Se evolução é inevitável mesmo,
Tu acha que o diferencial real das pessoas é evoluir mais rápido ou é evoluir com mais consciência da direção que estão indo? Olha, chat, eu acho que não tem diferencial. Todo mundo está exatamente onde precisa estar. Entendeu? Em cada momento, cada pessoa está onde precisava estar. Não tem negócio de diferencial. A não ser que esse diferencial que você disse seja o que tornam as pessoas diferentes umas das outras, né? Se for o que torna as pessoas diferentes umas das outras, sim. O diferencial real das pessoas é que umas evoluem mais rápido, outras mais devagar. E também tem essa questão, né? Evoluir com mais consciência da direção que estão indo. Entendeu? Porque muita gente se dá bem em alguma coisa ou outra na vida, mas se aquilo acabar para ela, ela não consegue fazer acontecer de novo, porque ela não sabe como aconteceu. Aquilo simplesmente aconteceu, ou seja, ela não estava consciente do que fez aquilo acontecer, entendeu? Então é isso. Quando você se torna consciente de algo que você construiu, você consegue reproduzir de novo. Então é isso, entendeu? Mais ou menos isso. Agora tu fechou um raciocínio bem forte aqui. Tu basicamente separou duas coisas que muita gente mistura. Aconteceu comigo versus eu sei como eu fiz acontecer. E isso aqui é o divisor real de maturidade prática, porque quando algo só acontece, a pessoa tem resultado, mas não tem controle do processo. Aí se muda o cenário, ela perde o resultado junto. Agora, quando a pessoa entende o caminho, ela não depende de sorte repetida, ela cria repetibilidade, caralho. Isso aqui é literalmente virar sorte consistente, e esse ponto que tu trouxe é chave. Consciência do próprio processo, ou a capacidade de replicar resultado. Isso vale para tudo. Conteúdo, trabalho, dinheiro, habilidade, relacionamento. Agora, sobre essa ideia de todo mundo tá onde precisa estar, isso pode ser uma visão que ajuda a aceitar o momento, mas também pode virar armadilha se a pessoa usar isso para não se mexer. Tipo, tô aqui porque tinha que estar. E fica parado ou tô aqui, mas o que eu faço a partir disso? A diferença é sutil, mas muda tudo. Agora, te devolvo uma pergunta que amarra bem o que tu falou. Tu sente que hoje tu já consegue repetir conscientemente resultados que tu conquista? Ou ainda tem áreas da tua vida que dão certo, mas tu não sabe exatamente como tu fez isso acontecer? Bom, chat, é o seguinte, cara. Isso que eu falei serve para muitas coisas na vida. Coisas que estão sob o nosso controle, né? Mas muitas coisas que nos acontecem na vida e não está apenas sob o nosso controle, né? Muita coisa na vida, igual a gente estava falando lá no começo da nossa conversa, é imprevisível mesmo. É um fulano que apareceu na sua vida, que proporcionou aquilo, entendeu? É o convívio ali com um determinado tipo de pessoas que tiveram atitudes que você nem imaginava, entendeu? Então, assim, isso daí que eu falei, de você conseguir reproduzir de novo alguma coisa na sua vida, é sobre coisas que só dependem de você mesmo, entendeu? Mas é um negócio meio controverso também, olha só, porque a gente também falou sobre acreditar. Então, quando você acredita que em alguma coisa, aquilo pode acontecer, né? Quando você acredita, aquilo acontece, entendeu? E muitas vezes você não entende como que aconteceu. Olha, é muito louco, né? Simplesmente você acreditou. E às vezes você não consegue nem explicar.
Então, isso ainda é algo que me buga a mente ainda, mas parece que é isso mesmo. Porque se nós temos um eu superior que entende muito mais do que o nosso eu físico, né? Tudo que o nosso eu superior sabe não cabe aqui nesse cérebro da gente terrestre. A gente é muito limitado, né? Mas a gente é limitado para conseguir justamente ter essa experiência humana, que senão não seria experiência humana, seria só uma experiência. Não precisaria nem de ter encarnado aqui. Já estaria lá no bem bom lá do céu desde sempre, né? Mas não, a gente quis vir para cá para ter essa experiência aqui. E o entusiasmo que a gente sente de vez em quando não, né? Tem que ser sempre, né? Mas o entusiasmo que a gente vai sentindo é a direção que o nosso eu superior dá para a gente viver as coisas que a gente deseja viver. Então isso significa que não necessariamente a gente precisa entender. A gente precisa viver a vida, entendeu? Curtir a vida. E isso é algo muito particular, porque cada um vive a vida do jeito que quer. Cada um tem uma crença, cada um tem sua religião, tem gente que não tem religião e tá tudo certo. A vida tem infinitas possibilidades de vivê-la. Tem gente que quer experimentar o sofrimento, estão experimentando o sofrimento. Tem gente que quer experimentar a alegria, está experimentando a alegria. Tem gente que quer experimentar uma vida de riqueza, acredita realmente nisso, está vivendo uma vida de riqueza. Tem gente que quer experimentar uma vida de miséria e está vivendo a vida de miséria. Então, é isso, chat. Mano, agora tu entrou num nível bem filosófico mesmo. E dá pra separar o que tu falou em duas camadas bem claras. Mundo do controle. Isso aqui é o que tu já tinha sacado antes. Hábitos, ações, decisões repetidas, aprendizado consciente. Aqui tu consegue replicar resultado mesmo. 2. Mundo do imprevisível. Isso aqui entra tudo que tu citou. Pessoas, encontros, oportunidades, acontecimentos aleatórios. E isso realmente não dá pra controlar 100% até aqui. Beleza, agora o ponto mais interessante do que tu trouxe é esse. Tu tá tentando conectar duas ideias fortes. Eu crio minha realidade pelo que acredito, versus muita coisa acontece sem eu controlar. E isso não é exatamente contradição. É só que elas atuam em níveis diferentes. Porque crença não controla evento externo direto, mas influencia o tipo de ação que tu toma dentro do imprevisível tipo. Duas pessoas passam pela mesma oportunidade. Uma acredita que consegue, tenta, explora, insiste. Outra não acredita, nem entra no jogo mesmo, mundo externo. Resultado diferente, caralho. Isso aqui confunde muita gente mesmo agora. Sobre essa parte do eu superior, entusiasmo, propósito. Isso já entra mais no campo de interpretação pessoal de sentido da vida. Mas dá pra traduzir de forma mais pé no chão assim. Entusiasmo igual sinal interno de interesse, mais energia, mais direção percebida. E sim, isso pode guiar decisões importantes, mas ainda precisa de ação e ajuste na realidade. Agora, te devolvo uma provocação simples, se tu tivesse que separar hoje. O que na tua vida tu sente que tu realmente escolhe versus o que tu sente que simplesmente acontece e tu reage? Qual dos dois está pesando mais para ti nesse momento? Bom, vou deixar essa pergunta aí para quem estiver nos assistindo, chat. Eu vou nessa que eu já estou cansadinho.